E aí, gente, beleza? Ó, quem tá aqui comigo hoje, uma bomba explosiva chamada Luca Martini. Come on, man. Aí, se eu fosse você, eu pegava um dicionário de inglês pra assistir esse vídeo. O cara, ele não para de falar inglês e em línguas. Português, que é bom, ele fala pouco. Então, ele vai se esforçar pra conversar em português. O máximo, eu prometo. Gente, eu queria falar um pouco aqui hoje com ele, com vocês, sobre propósito e sonho. Uma das coisas que eu tenho falado muito, quando Davi, ele chegou em Deus e falou: Deus, eu tenho um sonho de construir uma casa para você. E mais do que o sonho, eu tenho dinheiro para isso, eu tenho autonomia para isso. Davi poderia falar: gente, começa amanhã. E amanhã começava já a construir a casa para Deus. E ele chega em Deus e fala: Deus, tinha que ser, né? Ele chega em Deus e fala: Deus, eu vou construir uma casa para você. Deus olha para Davi e fala: não, Davi. Só que, cara, construir uma casa para Deus é algo bom, é algo sensacional, é um sonho que para muita gente é o sonho de Deus. E Deus olha para ele e fala: não. Por que não, Deus? Porque sua mão está suja de sangue. O propósito da vida de Davi era ser um guerreiro. Então ele estava cumprindo o propósito, e por isso estar cumprindo o propósito, ele teve que abrir mão de sonhos pessoais. Então, cara, eu queria que você falasse um pouco pra gente. Gente, de verdade, esse cara, quando ele começa a falar os sonhos dele, eu fico com vergonha do meu. O cara, o sonho dele ele vai falar pra vocês, aí conta pra gente um pouco. O cara é humilde como Jesus, né, velho? Cara, mas Vitor, falar um negócio pra você. O que me fascinou desde o meu encontro com Jesus foi que eu percebi que Deus, ele tinha um propósito na terra. Entendeu? Que ele teve um filho e o filho dele foi missionário, que ele veio por uma razão, ele tinha um propósito de ser feito. Que o evangelho, ele é mais do que uma filosofia, que o evangelho é mais do que uma história em quadrinhos, que o evangelho é mais do que boas morais, mas sim é a história de Deus, da redenção do homem através de Deus. E é Deus operando na história através do homem. Eu percebi que Deus, ele tinha esse plano, então. Ele tinha o plano de remir o homem, de salvar o homem, de transformar a terra. E eu queria saber, em todo esse plano, aonde eu entrava. Mas o que mais me fascinou não era o que Deus tinha para mim, mas era o que ele já estava fazendo, entendeu? Era o plano que já estava, o percurso que já estava correndo. E hoje você fala assim: você pode fazer parte do plano de Deus. Eu entrego o meu, não tô nem aí pro meu. Meu sonho, o que eu vou querer da minha vida? Eu queria ser jogador do Corinthians, nunca joguei bola. Imagina se eu tivesse seguido meu sonho, eu não ia parar, entendeu? Mas não, Deus, ele começou algo. Então o que ele começou em Cristo, não dizendo que ele já começou há muito tempo atrás, mas o que ele começou em Cristo, depois veio os seus discípulos e os apóstolos e Paulo, nós podemos fazer parte disso também. Então o que me fascina, exatamente, o que me fascina é saber que eu estou fazendo parte da obra que Deus começou 2000 anos atrás e que ele não encerrou ainda, e que ele vai fazer ainda. Então eu percebi que o evangelho era mais do que uma mensagem apenas, mais do que dizer: ó, Jesus te ama. Não, cara, ele tem uma missão e um plano redentor para a terra, e eu quero fazer parte disso também. Sensacional. E o legal de se pensar isso aqui, a gente olha para a igreja de hoje, a gente pode entender que não existem várias obras de Deus. É uma obra só. É uma obra. E ela começou e ela ainda continua. E tem um percurso. Até ela terminar quando ela... Exatamente. E agora, assim, o que cabe a mim? Descobrir em Deus aonde eu me encaixo aí. Que parte do corpo eu sou. Entendeu? O que eu vou fazer? Cara, com certeza pra você custou, sim ou não? Custou tudo. Custou tudo, cara. O evangelho te custa tudo, cara. Essa é a verdade. O que é o evangelho se não você sair do senhorio da sua vida e deixar que Cristo seja o senhor da sua vida? Você sair do trono do seu coração e deixar que Cristo se assente no trono do seu coração. O evangelho significa deixar tudo. É morrer e nascer uma nova vida em Jesus e viver aquilo que ele tem. Isso é demais. Tem na Bíblia um cara chamado José de Arimateia, que a Bíblia diz que ele era um discípulo de Jesus, mas ele ia só até uma parte. Dali pra frente, onde custava a vida dele, a Bíblia fala que ele tinha medo de morrer. Então, ou seja, uma pessoa que tem medo de ir até as últimas consequências com Jesus, ela nunca vai ter experiências que as pessoas que estão sentadas na mesa com Jesus têm. Por exemplo, a experiência que Pedro, João, Tiago tiveram de sentar na mesa com Jesus, ouvir Jesus falando, ver Jesus partindo o pão, ver Jesus distribuindo o pão, ver Jesus... Esse cara não teve. Por quê? Porque ele não teve coragem de passar da onde a segurança pessoal dele se sentia ameaçada. Mano, eu gosto muito de uma frase do Bill Johnson, não sei se você já ouviu, que ele fala assim: a maioria dos cristãos se arrependem o suficiente para ter os pecados perdoados, mas não o suficiente para ver o reino de Deus. Entendeu? Essa é a questão. Até onde você quer ir em Deus, o quanto você quer ver, se existe algo além, o quanto você quer se entregar por isso. Entendeu? Por isso que a vida em Cristo... Exatamente, você não viu nada ainda. A vida em Cristo é: deixa a sua vida e segue a mim. Ele está fazendo algo, entendeu? O chamado de Jesus é seguir a Ele. Ele está fazendo algo. Então não depende de mim, dos meus planos, dos meus sonhos, mas daquilo que Ele está fazendo.
e eu vou me realizar naquilo que ele está fazendo. E uma coisa que é legal também é que quando você deixa de viver o seu para viver o dele, você nunca se frustra. Nunca se frustra. Nunca. Você se encontra. Não você nasceu para isso. Frustra alguém que está vivendo a realidade daquilo que Deus está fazendo. Porque Deus não erra. E Deus não perde. Exatamente. Então assim, se eu estou vivendo nessa realidade, nesse lugar em Deus, eu também não perco. Vale a pena, eu cara. Também não vou me frustrar. Vitor, mas isso não é orgulho? Não, isso é identidade. Eu sei quem eu sou, sei o que eu estou fazendo e sei para onde eu estou indo. É isso. É ou não é? É o evangelho. Cara, eu queria que você contasse pra gente aqui, pra gente terminar, conta uma das coisas que tá ardendo no seu coração, que você tanto fala. Cara, hoje o evangelho ele não está em salvar só. A Bíblia diz que quando Filipe ele saiu pregando em Samaria, ele anunciava Jesus e o reino de Deus. Eram duas coisas diferentes, entendeu? Ele anunciava Jesus e o reino de Deus. E eu acredito que o reino de Deus está na restauração da terra, entendeu? Trazer a justiça à terra, trazer o juízo à terra. E isso está em restaurar as pessoas e a sociedade. Então hoje, quais são as necessidades que nós precisamos? Eu vou para um continente cheio de muçulmanos e então eu quero ver os muçulmanos servindo a Jesus. Eu vou no continente onde existe muito tráfico de pessoas, tráfico infantil, e eu quero ver essas pessoas serem libertas. Esses são os planos, isso faz parte do evangelho. O evangelho vai, além de anunciar alguma coisa, de falar alguma coisa, mas de transformar através disso. O evangelho traz uma transformação. E os meus sonhos hoje, para os dias seguintes, a gente vai, ganhar muçulmano para Jesus. E nós vamos salvar as pessoas que estão sendo traficadas. Você aí sonhando em ter um namorado, casar, ter uma casa, 2 filhos e um cachorro. Tá dando mole. No céu eu vou ter casa e cachorro. Você não vai ter mulher. Não, vai ter os irmãos, os anjos, Jesus. Vai ter Jesus, não tem mulher. Porque só até agora sem mulher, velho. Vai ser o vídeo. Gente, é isso, cara. Esse aqui é o Luca Martini. Ele tem um canal, provavelmente você já deve ter visto, escutado falar. Se você não está inscrito no canal dele, se inscreve. Segue ele nas redes sociais, Instagram, tudo. A gente vai deixar tudo aqui pra vocês. Eu confio, ouve esse cara, ouve o que ele tá falando, ouve o que ele tá pregando. E é isso, a gente tá junto, tem uma aliança, cara, eu amo você. Você, velho. Tamo junto mesmo. É demais. Real. É real. Valeu.